Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Leonardo Máximo, eu sou coordenador em Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e quero dar a todas e a todos as boas-vindas a mais um bate-papo, a mais uma live do nosso projeto de integração, de interação da coluna de artigos publicados no site do IBDD, com esse bate-papo que a gente está promovendo aqui com os autores. A gente iniciou esse projeto na semana passada, com a Júlia Gelli apresentando. Nós vamos ter aí uma rotatividade de pessoas que vão apresentar o projeto. E dessa forma a gente está trazendo essa nova sistemática que foi implementada, que é a publicação das colunas, no site do IBDD nas segundas e quartas, e nas terças e quintas respectivas, a possibilidade então de que a gente tenha um bate-papo com o autor ou com a autora do artigo. Dessa forma a gente consegue trazer uma aproximação entre o autor e uma autora, a gente cria uma interação que é mais, de certa forma, informal. A gente cria esse espaço para que a pessoa possa defender seu ponto de vista, trazer o seu ponto de vista, de fato, sobre uma série de assuntos que estão acontecendo no universo do direito esportivo, especialmente porque a gente sabe que o direito esportivo em si é uma área do conhecimento candente, é uma área do conhecimento que está em constante mudança, alteração, transformação, e que justamente por causa disso merece que os temas estejam sempre em discussão. Essa semana eu estou esperando a pessoa que vai estar aqui conosco, o autor dessa semana, é uma pessoa muito querida por todos nós e de enorme relevância no cenário, que é o professor Milton Jordão. O professor Milton é lá da Bahia, e ele escreveu um artigo interessantíssimo que eu estou doido para debater com ele, que se chama Ano 2020, um reboot no mundo do futebol. O professor Milton tem uma qualificação fenomenal, ele é advogado, mestre em políticas sociais e cidadania pela UCESAL, mestrando em direito esportivo pela Universidade de Lleida, na Espanha, membro da Comissão de Direito Esportivo da OAB Nacional, já foi presidente da OAB Bahia, também da Comissão de Direito Esportivo. Ele é presidente do Instituto de Direito Desportivo da Bahia, presidente do STJD do Judô, já foi procurador do STJD do Futebol e autor de inúmeros artigos, obras jurídicas sobre direito esportivo e, claro, membro afiliado ao IBDD. Lembrando sempre que é necessário ser de fato membro ou membra afiliado ao IBDD para que os artigos possam ser publicados na coluna e posteriormente discutidos aqui no nosso projeto das lives. Estou vendo aqui uma série de amigos e amigas, membros e membras do IBDD, a Júlia Gelli, o Caio Medawar, uma série de amigos nossos, nosso presidente, membros do conselho, coordenadores, coordenadoras, diretores, diretoras. Daqui a pouquinho o professor Milton Jordão está aqui com a gente também para discutir os temas. Acabei de ver que ele acabou de entrar aqui como espectador, daqui a pouquinho ele está partilhando a tela com a gente. E o importante é que a gente saiba que esse é um espaço para discussão. Eu vou trazer o professor Milton Jordão aqui para a nossa conversa, só um minutinho. Vamos lá. Só um minutinho, ele está se conectando. Boa noite, meu querido. Boa noite, Léo, tudo bem? Tudo bem com você? Maravilha, tudo em paz. Tudo excelente, tudo em paz da Bahia? Tudo bem, um pouco de chuva hoje, incomum, mas está tudo, graças a Deus, bem, Lógico, a despeito do que todos nós vimos passando aqui nessa pandemia, naturalmente. Certamente. Meu querido professor Milton Jordão, doutor Milton Jordão, muitíssimo bem-vindo a mais uma live da coluna do IBDD. Eu estava logo antes de você, vou chamar de você, porque jovem, claro, cheio de disposição, a gente pode ir eliminando as formalidades. Então, estava explicando aqui do seu vasto currículo, estava explicando do nosso projeto também da publicação dos artigos das segundas e quartas, seguido de suas respectivas lives nas terças e quintas, que possibilitam uma interação muito gostosa entre autora, entre público, entre audiência. Então, aqui é o nosso amigo Rafael Teixeira Ramos, um monte de gente querida entrando. Às vezes eu estou me perdendo aqui na quantidade de pessoas. Professora Rosália, Cristiano Porcídio. Grandes amigos e amigas que estão aqui conosco realmente para enriquecer a discussão. Pessoal, tem um aviãozinho aí, inclusive, embaixo da tela. Isso aí é para que vocês possam
Um grande abraço para a Rosalia, minha amiga do coração, nossa amiga, amiga do IBDD. Mas tem esse aviãozinho aí embaixo para que vocês possam, de fato, indicar e enviar a live para outros amigos, outras amigas. Podem comentar, podem interagir. A nossa ideia aqui é o máximo conteúdo, com pouquinha formalidade, de uma maneira muito informal, de fato com um bate-papo que é gostoso e que ao mesmo tempo nos possibilita compreender melhor a visão dos autores e das autoras da coluna do EBDD. Então, uma alegria estar aqui, Milton. E você escreveu um artigo que me interessou enormemente, quer dizer, ano 2020, um reboot no mundo do futebol, né? Eu queria que você, enfim, começasse falando para a gente assim, de onde que veio isso, o que você espera inicialmente num plano maior do que é esse mundo desportivo pós-pandemia. Na verdade, até, Léo, posteriormente esse artigo, eu vi o seu, e também que me fala também sobre isso, né? Tem um link, sim, entre esses dois artigos. Essa questão que a gente vem enfrentando, Léo, é algo que vem me preocupando muito, tá? É uma coisa que eu já venho externando, seja em texto, seja em oportunidades em reuniões, agora virtuais ou também por lives, a respeito do que a gente vive e quando a gente olha para o nosso mercado do esporte, como é que ele vai ficar daqui de hoje, daqui para frente. Essa é uma coisa que me preocupa muito. Então, a ideia central do texto é rediscutir uma série de valores, rediscutir uma série de questões que a gente vem lidando, né, com essas relações, onde é que estão organicamente no modelo que a gente construiu, dispostos os atletas, os clubes, os árbitros, todas essas questões que surgem, né, que é despeito, falando de tudo que a gente está passando, a gente pode ter uma constatação, nós não temos um presente real, né? Aliás, os alemães têm um presente, né? Tiveram agora sábado e domingo, mas nós ainda não. Estamos relativamente, ao meu ver, distantes de um retorno às atividades mais frequentes, naturalmente, mas não quer dizer que com isso devamos ficar inertes, ficarmos parados, aguardando a oportunidade passar, né? Esse trem das sete não passa, né? Ele necessariamente vai precisar contar com todo um trabalho de construção de inteligência jurídica, de gestão, de interação com valores médicos para a gente ter uma solução à saída mais clara. E quando a oportunidade chegar, ou seja, uma curva cair, será que a gente vai estar pronto? Acho que esse é o momento, essa ideia que me conduziu basicamente a fazer que um texto que está muito mais recheado de perguntas do que necessariamente de respostas, né? Seria essa a primeira consideração inicial, Léo. Bom, na verdade dizem que as pessoas muito inteligentes costumam mesmo ter muito mais perguntas do que certezas, né? Então... Tô Então, aprendendo com vocês aí, viu? Convivência com o Andreotti, que está aí, só saudar aqui, nosso secretário-geral adjunto da OAB da Bahia, Maurício Lee, grande amigo, enfim, Rosália, que já falamos aí, Davidson Malaco, colega da Comissão de Direito Esportivo, enfim, muita gente boa que está nos dando o privilégio de estar aqui falando. Certamente. Estou vendo aqui nosso amigo Cristiano Possídio também, uma série de coordenadores e coordenadoras do IBDD, amigos e amigas do IBDD. Uma alegria ter vocês com a gente. Pessoal, fiquem à vontade, comentem, indiquem para os amigos, porque, de fato, a ideia é que a gente tenha o máximo de interação possível. E a gente tente responder aí algumas das perguntas levantadas pelo próprio Milton, né? Então, pegando a sua consideração inicial, e eu adorei o título do seu texto, porque quando a gente pensa em reboot, a gente pensa em reinícios, em recomeços, ou pelo menos em reconfigurações, ou em talvez reformar o olhar sobre determinados assuntos, né? Então, você está falando lá no texto nessa possível reboot das relações jurídicas e econômicas no futebol atual. Explica para a gente melhor aqui essa noção do reboot aplicada à relação jurídica e econômica dentro do futebol. O que você está pensando sobre isso? Quais são os seus insights sobre essa temática? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que compreender que o que a gente viveu até 17 de março, nós efetivamente vivemos até 17 de março. Então, os costumes que nós tínhamos, sobretudo na área, vamos colocar como torcedor, de ir ao campo, de ter aglomeração preliminar, de estarmos ali, abraçar
um ao outro na hora do gol, a abraçar o desconhecido, isso provavelmente por um bom tempo a gente vai riscar do mapa, né? A mesma forma, a gente tem que pensar na qualidade de, por exemplo, um gestor de um clube. Todo clube, por menor que seja, por maior que seja, ele conta com uma renda, que é a bilheteria. E essa renda, ela recebeu uma adaga no seu coração. Então, essa renda a gente sabe que por um bom tempo, efetivamente, ela não existirá. E aí surge uma questão: como é que eu vou fazer que o meu torcedor, que o meu consumidor do esporte, ele me retribua? E mais, como é que eu vou fazer que ele me retribua num cenário econômico extremamente desfavorável, num cenário econômico pavoroso, que o cenário econômico pavoroso não é o agora. Para mim, ele é o momento em que passar a pandemia, em que enquanto a gente vive a pandemia, existe sim uma rede de solidariedade, existe sim uma série de perdões ou de postergações feitas, sobretudo na área econômica. Os salários são mantidos sem que você trabalhe, o governo investe, mas se a gente for parar para pensar, na hora que a pandemia passar, os corações vão se endurecer, na hora que a pandemia passar, as contas vão chegar com mais vigor, aquilo que foi postergado vai ter que ser pago. Então, a partir daí, a gente tem um cenário penso eu, de extrema dificuldade. E o que é que a gente deve fazer, então, nesse período? A gente tem que pensar, nesse período, Léo, em como nós vamos criar pontes, como nós vamos criar alternativas para linkar este torcedor ao clube, porque a despeito de toda a questão econômica, o futebol ele é movido por paixão. O futebol ele nasce do sentimento, né? Quando a gente remonta, recentemente as pessoas assistiram aquela série, muitos aqui, English Game, da Netflix, e você percebe muito isso, né? O futebol nasce dessa relação, o apego que as populações mais pobres e propositalmente não humildes, que são conceitos diferentes de pobreza e humildade, né? Certamente. O proletariado, ele se engaja na defesa do clube, ele se identifica, ele cria há uma relação identitária dele para com o clube que revela-se, a bem da verdade, nas disputas da FA Cup, e uma verdadeira disputa de classe, né? E aí, essa disputa de classe, ela é vencida e é transformada em negócio, quando você chega ali mais ou menos em 1872, quando a partir dali, todos os clubes que ganharam eram clubes de origem proletária e de cariz profissional. Então, nesse sentido, é que a gente percebe essa mudança. Então, o que é que a gente, quando a gente olha para hoje aqui, o que é que eu falo que mudou tudo? E a gente não deve realmente se ver, pensar de outra forma. Porque a pandemia, as pessoas, eu tenho falado, Léo, muito assim, em tom de xixi aqui com as pessoas, em tom de brincadeira, que nós temos embora São Paulo agora vai ter 11 feriados seguidos aí, tivemos 3 fases no ano. Carnaval, né, em que todo mundo, aí quem pôde brincou, se divertiu com a consciência mais liberta. A Páscoa, que todo mundo esperou que após a Páscoa o vírus fosse embora, né? Mas aí vai perceber que só temos o Natal agora, que é a expectativa em que as coisas possam estar num clima de maior proximidade com o que a gente tem com normalidade. E daqui até a Páscoa, como é que a gente vai lidar? Porque os clubes de futebol, eles têm contratos com seus atletas, contratos firmados, como você bem pontuou em seu artigo, que eu recomendo a leitura por parte das pessoas, construídos antes, eram contratos, foram concebidos sob a ética do Pactum Servanda, em que as partes ela livremente ajustaram os valores, mas há um fato que você muito bem classifica como de força maior e que há, inclusive, outros colegas no âmbito do direito esportivo aí fora que não acham que estamos vivendo uma situação de força maior, mas efetivamente essa situação de força maior modifica todo o cenário. Então, esse cenário é totalmente diferente. Então, como é que a gente vai pensar um retorno em que os atletas não podem mais se abraçar, não podem, na hora do gol, celebrar, em que todo o staff ali do jogo está com máscara, em que todas as pessoas são testadas, ou seja, vivemos num alto grau de temor, um elemento muito grande é da segurança sanitária a partir de agora. Tudo isso para quê? Para voltar, logicamente, a roda a girar. Há um colega advogado que você deve conhecer,
o doutor Tony Rocca, que é do Sport Law Sim, Institute, em que claro. escreveu uma coluna sensacional no Use Sport, em que ele critica o retorno da Liga Europeia, das ligas europeias, em especial a Espanha. Lógico que saliento que para eles é diferente, porque lá para acabar a liga faltam 10 rodadas, então a questão da análise de contrato, como você bem pontuou, aquela circular 1714 que a FIFA traz as guidelines, ela é pensada para os europeus, né? Porque eles estão no finzinho, então a extensão de contrato não é para a gente, é para eles, que os nossos contratos vão Sim, até o fim do ano. Então, o que é que acontece aí? Ele, efetivamente, ele dá uma visão da mensagem que o futebol faz. Você tem um futebol sem torcedores, você tem um futebol sem alegria, efetivamente, necessariamente, não quer dizer que você está ganhando, que o esporte, e até mesmo o esporte business está ganhando. Né? Então, perdão as idas e vindas, inclusive os imagina. As digressões são muito bem-vindas. essas digressões a gente acaba indo passeando em tantos lugares, mas o que eu quero voltar para o ponto originário do questionamento, da ideia, do reboot em relação a isso daí é o seguinte: atletas, o pacto sunt servanda precisa ser revisto. A realidade, a primazia da realidade, ela é muito pujante. Nós precisamos. Mas por quê? Se está na lei, a lei não é lei entre as partes? É lei entre as partes, sim. Porém, tem um detalhe muito importante. Se a gente mantiver essa lei entre as partes na realidade de hoje, o sistema quebra. Como os atletas têm que ter esse reconhecimento? Se é 20%, se é 30%, se é 80%, isso é uma questão casuística de cada lugar, de cada instituição. No seu próprio artigo, você cita a Juventus, que fez um arranjo em que por 4 meses não vai pagar salários. O Atlético de Madrid seguiu o Barcelona, ou enfim, foram por caminhos independentes e limitaram o teto dos atletas a 30%. Mas nós temos aqui no Brasil casos que estão insolutos ainda. Então, nós temos ainda litígio, porque os atletas demandam essa segurança. São culturas naturalmente diferentes, mas que é Sim, preciso entender qual é a sua posição na engrenagem, onde você funciona. Então, não adianta forçar a barra para estourar e conseguir o que você quer, é a visão limitada. Você só vai conseguir o que você quer até o limite do seu contrato. Né? Claro que a negociação, e aí, naturalmente, embora estejamos falando do meu artigo, mas eu vou buscar também fontes no seu artigo, uma das que coisas que honra. incitou, em falar em honra, ingressa aqui o nosso querido doutor Vladimir Camargo, nosso mestre aí, Uau. que figura e pessoa humana espetacular. Por falar no seu artigo, quando você disse que a FIFA ela não foi impositiva, e a FIFA ela é impositiva. A FIFA, Sim, e é um dos princípios do direito desportivo, é a mano militare. Então, as instituições esportivas elas têm que ter mão pesada para manter as linhas firmes e as rédeas curtas da ideia sobre o controle da modalidade esportiva e sobre o controle do sistema esportivo. Mas a FIFA ela não foi impositiva. Foi por acaso? Lógico que não. Ela sabe da impossibilidade de impor tanto agora. É preciso dar margem ao que? A negociação, a mediação. E eu vejo muito interessante, Léo, eu vejo de forma muito interessante o quão rico é isso quando a gente olha o que é o direito desportivo, em que a gente depende da segurança jurídica, a gente depende profundamente da segurança jurídica, seja na modalidade desportiva, seja nas relações que existem para sustentar o sistema esportivo, mas nós não abrimos mão da negociação. Quantas vezes você vê coisas que não estavam necessariamente duralex, mas aí a gente vê o que é o maior interesse, que o maior interesse é exatamente o que? A fluidez das competições. Eu até diria que a gente vive, e aí lembrando um querido amigo meu aqui da Bahia, filósofo, a gente fala bastante, né? A fluidez de Bauman. Né? A gente, de certa forma, vive essa fluidez, essa coisa etérea no âmbito do direito desportivo. É sempre, não há uma forma física, embora até um certo até um certo paradoxo você ter a segurança jurídica e ao mesmo tempo ter essa fluidez, desde que o sistema ele esteja funcionalmente arranjado. E aqui falando, já que até Vladimir, eu sei que ele é um fã
de um alemão chamado Niklas Luhmann, que é um funcionalista na perspectiva da sociologia. Mas, enfim, me perdoe tamanhas digressões e idas e vindas, mas é um pouco do que eu me deixo inquieto nesse período que a gente vive, que não dá mais para a gente ver as coisas como nós vimos. Essa é a primeira constatação. Esse é o primeiro ponto que eu acho. Perfeito, excelente. Quer dizer, fomos até Bauman. Eu vejo, a qualidade da conversa está altíssima. Vou aproveitar para saudar mais amigos e amigas que eu estou vendo aqui, o Dr. Gustavo Delbin, nosso amigo Vitor Eleutério, Luiz Fernando Marcondes, Dr. Vladimir. Uma alegria, uma honra ter vocês com a gente aqui. Ô Milton, você tinha falado mais cedo de talvez determinadas retomadas de determinados campeonatos, e de fato no último sábado a gente viu uma rodada da Bundesliga. Como é que você vê isso? Como é que isso te parece? Isso é um acerto esse retorno, ou é um ato meio desesperado? Qual que é a sua visão sobre retornos que já estão acontecendo, tomando como exemplo o que aconteceu na Alemanha recentemente? Léo, eu acho que é acertadíssimo. Eu vou fazer aqui uma ponderação no seguinte aspecto. Eu teço aqui elogios e loas a Reinaldo, da Federação, presidente da Federação de São Paulo, o presidente Rubinho, né, simbolizando estes dois, que são para mim as duas maiores federações estaduais, aqueles que estão pensando no retorno. Tá? Pensar no retorno não é necessariamente demandar o retorno. Tá? Eu acho que as federações estaduais elas devem sim, focando no Brasil, pensar no retorno, elas devem sim construir pontes para isso, protocolos médicos, avaliar muito bem as questões de responsabilização civil, certo? Eu avalio, já tomei até pito aí que eu falei de Luhmann e eu sei que há uma diferença, né? E Habermas aí eu já tomei pito, mas ele pode, o professor Vladimir pode, né? Mas voltando aqui só essa coisa da live é bom porque ela contribui, mas às vezes desestabiliza. Mas não vou perder o foco, não. Veja bem, a gente tem que pensar, a gente tem que construir, porque em dado momento a curva pode cair e pode ter uma oportunidade efetivamente concreta de que os jogos retornem, por várias razões psicológicas para os torcedores, para as pessoas, é um divertimento. Se você observar aí as pessoas que estão em casa, estiveram em casa em sábado, puderam ver uma partida ao vivo, né? Eu brinquei por várias pessoas, todo mundo tá doido, tá vendo um monte de jogo, mas não vê aquele ao vivo no canto superior direito da televisão, né? Então, é algo... Só nos esportes. Só nos esportes, sim. Que precisa. Achei até que fosse ter um boom maior, mas, enfim, posso até estar falando besteira, mas eu digo como quem não é necessariamente alguém do esporte. Mas, veja só, então, o retorno ele tem que ser projetado, Léo. Eu não penso que necessariamente a gente tem que retornar até com o público. Eu acho que a gente pode retornar sem o público. Eu acho que efetivamente o retorno ele tem que ser seguro, porque se a gente está retornando também com um produto, já falando da perspectiva business, o produto ele não pode ser prejudicado. Pense você que a gente volta de forma abreviada e aí acontece uma infecção, um contágio generalizado. E aí, como é que fica efetivamente a competição? Ou seja, para tudo de novo. Como é que ficam as responsabilizações? Quem é que paga? É o clube, é a federação, né? É a confederação? Enfim, muita coisa pode surgir daí. E a gente tem ainda um poder judiciário que, às vezes, ele aponta para cada lado. Esse é um fato. Vide agora uma discussão recente referente à questão dos adicionais noturnos Sim. para atletas de futebol, né? Ou dizer que o atleta não tem o descanso que ele é permitido pela Constituição, né? Enfim, são essas questões que me afligem. Então, é preciso que se pense bem no retorno, tanto na perspectiva da mensagem que você quer dar ao torcedor. Você não pode dizer para o seu torcedor, olha, eu vou voltar porque eu preciso do dinheiro da TV. Não é essa a ideia. Eu vou voltar porque nós precisamos voltar, porque os atletas não podem efetivamente ficar parados
Os atletas não podem, que é diferente, o corpo do atleta, do nosso corpo, é totalmente diferente a reação. Então, esse cara ele não pode ficar parado, ele precisa treinar, ele precisa se exercitar, ele tem uma outra resposta biológica, né? Estou até me avorando a falar em áreas que não são necessariamente as minhas. Mas todos esses elementos conduzem, ao meu ver, que o retorno se faça mister, o retorno se imponha. Mas desde que façamos com racionalidade, sem a pressa. Por exemplo, voltar hoje no Brasil pode para muitos soar como um escárnio, soar como desprezo, né? Soar como algo de mau gosto. Então, isso a gente tem que evitar, porque o futebol ele não é concebido para isso. Ele não pode se submeter a interesses outros, senão daqueles que tocam futebol. Essa é a grande questão. Nós não podemos nos transformar em joguetes. Então, a ideia do retorno, ele é um retorno em que seja satisfatório, que seja bacana, que seja bom para quem? Para o torcedor, para o clube, para o atleta, para o árbitro. E eu tenho insistido, Léo, não necessariamente nesse texto, mas eu redigi um outro texto que foi publicado aqui na nossa província, na nossa Bahia, em que eu iniciei o texto com aquela pergunta de Garrincha. Combinaram com os russos? Eu estou vendo, não dá para a gente falar de retorno se não falar de ouvir atleta, ouvir árbitro, ouvir aqueles que vão estar ali presentes. Então, é essa mudança também que eu acho que é do reboot, em que a gente estava tão acostumado a ir no automático, as relações estarem ali, que a gente não dava valor. Mas quando a gente vê agora que está tudo parado, né, o que é ali ser um árbitro? E se o atleta disser, não vou jogar, como pode acontecer? Então, são várias situações que eu acho que estão bem envoltas nisso daí. Não sei se lhe respondi. Sim, não, respondeu, certamente, de uma maneira muito rica. E aí, justamente, o que a gente tem agora é um marco temporal, né? Uma vida antes, uma vida depois, né? E, diante disso, como é que a gente tem que o espetáculo esportivo ele tem uma série de atores, né? Que passam pelos clubes, federações, técnicos, atletas, agentes esportivos, pessoas que dão apoio. Como esses atores eles vão se comportar doravante? Quer dizer, a gente tinha uma vida, um mundo que a gente aprendeu a conhecer até então. E de agora em diante, vamos dizer, um fenômeno que a gente não presenciava talvez desde 1918, né, quando o mundo infelizmente passou pelo fenômeno da gripe espanhola. Como é que a gente vai viver doravante? Como é que o ator, como é que o stakeholder, para usar uma palavra que a doutrina estrangeira adora, como é que ele vai se portar de agora em diante? Eu acho que Quais são as tendências que você vê? Eu acho que a tendência é que tem uma mudança. A gente vai ter que garimpar novos negócios, tá? A gente vai ter que ir para uma área que você é mestre, certo? Que é efetivamente essa área de esportes. Acho que abre-se uma ponte muito boa de conexão do esportes com o futebol. Acho que abre uma porta grande para uma maior virtualização, para você fazer dono, perdão, desse espaço. Eu vi uma publicação esses dias aí, com esses dias que você está em casa, para nós a gente acaba aprendendo um monte de coisa. Eu não sabia o que era TikTok. Mas como sou eu que cuido, às vezes fico muito com minha filha em aula, você vai vir mostrar toda hora o tal do TikTok. TikTok, para lá, para cá. E eu vim perceber que isso é algo que está globalmente espalhado. Perdoem a ignorância, né? E vi uma postagem dizendo que já tem clubes que têm contas em TikTok. Então isso já é, para mim, assim, um reflexo em que você, enquanto clube, não vai poder mais contar com... porque se a gente for observar o que significa a perda da bilheteria, é uma quebra de uma cadeia absurda. Não é só o ingresso para o estádio. Se você está na sua arena, ou você está numa arena em que você tem participação nos ganhos de quem vende, você tem cerveja, você tem alimentação, você tem novos associados que você botava uma banquinha, você tem camisa, quem tem loja do estádio, como o Sport Clube Bahia, que tem lá a loja na Fonte Nova, como o Grêmio, como o Inter. Essas camisas vendiam muito também no impulso dos jogos, né? O cara saía de uma goleada, comprava 3 camisas, né? Saía, já consumia um bocado. Então você quebrou essa cadeia. A questão é como é que eu vou reconstruir algo similar?
Os clubes, eles não vão poder, esses stakeholders não vão poder simplesmente sentar só no contrato de televisão. Até porque está demonstrado que só pensar no contrato de televisão torna essa tensão que é o retorno aos jogos aqui no Brasil e no resto do globo. Não é para dizer que o Brasil só é o culpado de tudo, não, mas no resto do mundo. Então todo mundo também quer voltar cá para nós porque precisa do dinheiro da televisão, ou para receber, ou porque já recebeu. Então, efetivamente, a gente precisa ter um reposicionamento. E eu diria, também, em complemento, surge como muito importante a posição dos atletas. Os atletas, para mim, estão num momento fundamental. Como é que eu me vejo nesse sistema? Se eu só me vejo como um cara que fatura o meu contrato e vou para a justiça depois cobrar alguma coisa, eu não faço diferença, cara, no mundo, entendeu? Então, quando você vê atletas que reduzem, dão um passo para trás e dizem, olha, eu abro mão de ganhar, eu abro mão de 70%, e estes atletas, eles vêm efetivamente, se colocam como realmente players, como stakeholders do negócio, é porque a gente está numa perspectiva, creio eu, até numa mudança. Não sei se é a mentalidade ou mais tempo que tem um pouco disso da Europa para cá, mas seria muito legal a gente também ter um tipo de experiência dessa aqui. Acho que ganharíamos muito, muito mesmo. Eu ainda confio, viu? Não acabou a pandemia, eu ainda confio. Confiemos. Né? Vamos destacar aqui mais amigos e amigas que estão conosco. O professor Luciano Brustolini, de Belo Horizonte, a Mari Chamelete, sim. A gente agradece mais uma vez pela presença. Milton, você tinha pontuado um determinado aspecto no qual eu gostaria de insistir, que é a questão da retomada do campeonato interrompido no Brasil, nos campeonatos interrompidos aqui. Qual que é a sua visão específica sobre esse tema? Porque, obviamente, a gente tem um cenário do que a gente chamaria do centro do mundo, principalmente financeiramente do futebol, que obviamente está no continente europeu, mas nós temos aqui, obviamente, uma nação cuja relevância no futebol é incontornável, né? A relevância histórica, a relevância psicológica, afetiva, institucional. Você acha que a gente tem condição de retomar os campeonatos interrompidos aqui no Brasil? Essa é a pergunta do milhão aí, para Delbinha, para Luciana Lopes, para Leonardo, entendeu? Que a gente fez um debate, essa foi a pergunta do milhão. Mas, olha só, Léo, eu acho que a gente tem que ter na mentalidade do retorno. Mas são duas coisas que eu trago aqui a reflexão. Primeira coisa que a gente tem que refletir vamos retornar? Sim, vamos retornar. Vamos voltar a jogar bola. A questão quando esse retorno será possível realizar? Surge uma nova questão. Eu vou ficar com a minha agenda de 2021 complicada por causa de 2020? É possível que, se um retorno muito tardio, pode implicar, diga-se de passagem, em uma possibilidade de complicação dos calendários seguintes. E aí eu não sei se a reflexão seria, eu tenho que retomar porque eu tenho já acordos firmados e eu tenho que concluir realmente, ou eu estou impossibilitado de retornar e eu vou preservar 2021. Perco 2020, preservo 2021 para tentar a retomada. Eu acho que essa consideração são dois vieses, um é o esportivo, tá? E o outro é, naturalmente, o econômico. Eu acho que e talvez até um terceiro, que seria um caráter de sanitário, vamos colocar dessa forma, para tentar conciliar um retorno seguro de atletas. Porque se a gente for analisar o que é o retorno de um clube, não são apenas 250 pessoas ali no estádio, tá? Cada clube tem seu CT, e que seu CT tem funcionários, segurança, cozinha, administrativo, e que essas pessoas se locomovem nos municípios, e que essas pessoas se locomovem entre municípios. Né? Se a gente pega o exemplo aqui do Esporte Clube Bahia, o clube, costume já, clube que eu advogo aqui, a gente tem um CT hoje que fica a 60 quilômetros, 60 quilômetros de Salvador, fica na cidade entre Camaçari e Dias Dávila, e a maioria das pessoas do administrativo, por exemplo, residem em Salvador. E os atletas residem em uma cidadezinha, a maioria deles é Lauro de Freitas. Então eu tenho uma grande locomoção. Lógico que a maioria de carro, menos mal.
Porém, não deixa de ter esse contato entre outras pessoas e eles voltam para suas casas, onde tem as suas famílias, e aí a gente entra na loucura do que da Covid traz para a gente, né? A progressão geométrica do contágio. A grande questão, para mim, passa por aí. É a gente só pesar se a gente efetivamente, a forceps, vamos ter que cumprir o calendário, ou se a gente pode pensar em uma alternativa. E aí vem uma outra questão, Léo, que eu, salvo engano, eu não lembro se nesse aqui, mas já comentei em algum outro lado, mas não tem problema, eu tenho trabalhado esse tema. E a lei que rege a gente permite isso? Eu posso alterar a fórmula, por exemplo, se eu embolar minha fórmula nesse ano, eu posso alterar a fórmula do estadual para o ano que vem? Não posso. O Estatuto do Torcedor não permite. Eu tenho que republicar o calendário, porque houve interrupção, eu tenho que remanejar meus planos de ação. Então, não é uma coisa que a gente não pode simplesmente dizer assim, estamos num período excepcional. Realmente, em relação ao retorno de jogos, para mim, ele é um grau de excepcionalidade elevado. Se você me falar em relação às relações jurídicas, pessoais, laborais, é um retorno sem volta em muitos aspectos, né? Em muitos aspectos. Reuniões virtuais, webinars vão ser frequentes, claro, vai diminuir um pouco, mas vai mudar muito, tá? Mas vai nos aproximar estando todos nós distantes uns dos outros, né? Mas é uma realidade que veio para ficar. Agora, efetivamente, as competições é transitório. Então, é por isso que eu insisto. O reboot passa até por isso. Alguma parte da nossa legislação, ela precisa ser pensada e tem que ser pensada agora para não vivermos sobre a constante marca de ilegalidade. A gente não pode trabalhar mais em causuísmo. O Estatuto do Torcedor, ele existiu exatamente para não vivermos no causuísmo, que eram os campeonatos, que mudava a fórmula, que não tinha descenso. Vamos supor, você acharia justo, Léo, que no retorno de um campeonato, um clube que teve que dispensar todos os seus atletas, recontrate todo um plantel para jogar 4, 5 jogos, e o prejuízo desportivo dele, onde é que fica um dos principais princípios do direito esportivo par condicio, a paridade de armas? Está no espaço. Ele foi, eu diria assim, ele foi infectado pela Covid. Ele está moribundo. Então, a questão seria justo, por exemplo, as federações dizerem assim, eu estou suspendendo os rebaixamentos. Seria, do ponto de vista pragmático, mas quando a gente vai no Estatuto Torcedor, diz o quê? Que os critérios que devem reger as competições são critérios de ordem técnica. Puramente desportivos. Ele não excetua. Então, vejo o grau de complexidade que a gente tem. A gente tem, de um lado, a questão da mensagem que eu quero dar para o torcedor, eu preciso de você, eu quero você, cara, eu quero você do meu lado. A mensagem que eu tenho que dar para o meu patrocinador, TV, eu quero que você passe, você precisa de sua grade. Até porque surge uma coisa interessante, me permita fazer essa digressão. A gente vem de uma crise nos patrocínios. Isso é um fato. A maioria dos clubes tem perdido. Mas será que agora isso não pode mudar? Com um novo ramo de negócio na área virtual crescendo, será que você não pode ter a substituição dos patrocinadores por novos? Será que você não pode ter uma aceleração, por exemplo, das casas de apostas, já que as pessoas estão mais ligadas ao mundo da internet e as apostas surgem? E aí surgem várias preocupações que até refogem aqui ao texto, como, por exemplo, manipulação, etc. Entendeu? Então, eu acho que a gente está num cenário muito, muito complexo e que a gente precisa encarar e dar a seriedade necessária. E isso passa, assim, por mexer na legislação, por mexer na normativa, às vezes, interna do ponto de vista desportivo. Isso, para mim, é um ponto também central. E como é que a gente quer? Não quer dizer que a gente altere a lei que seja presente. A gente pode fazer uma alteração pontual. Enquanto durar a pandemia, até 2020, até 2021. Então, isso pode ser feito. Eu acho que são várias nuances que surgem e que vai exigir, sim, trabalho de inteligência jurídica concebido por quem está aí se dedicando, para quem está querendo ver efetivamente ajustar essa realidade, eu diria até às vezes meio que distópica que a gente vive momentaneamente, né?
Cheira a distopia, né? Certamente. Vou mandar mais um abraço aqui para amigos e amigas que a gente está vendo, o Otávio Silva, nosso querido Felipe Orsolini também de Souza, membro do IBDD, que fez uma live excelente na quinta-feira passada Sim. sobre o retorno dos agentes, né? Enfim, estamos com muita gente bacana nos prestigiando aqui. Nós Nosso já querido estamos com o nosso Laerte também, da tempo. Lagoas. Só mandar um abraço para Laerte, ele aí. maravilhoso. Bom, nós já estamos aqui caminhando para o finalzinho, já estamos começando a entrar na prorrogação já, mas tudo que a gente falou aqui, eu achei muito interessante você utilizar a palavra distopia ou quase distopia no final, porque de fato estamos vivendo algo que nunca imaginaríamos, né? O próprio isolamento social nos parece uma realidade agressiva para a maioria de nós e, contudo, incontornável, pelo menos nesse momento, né? O que a gente tinha, volto na questão do marco temporal, né? Até esse momento em que a gente começou o isolamento social, retomaremos isso? Não retomaremos? O que temos para o futuro? O que podemos esperar para o futuro dentro de uma expectativa razoável do que a gente está observando no presente, dentro aí desse quadro que você muito bem definiu como uma quase distopia? Léo, eu acho que a gente não retoma. Eu sou bem enfático nisso. Eu acho que a pandemia veio para ficar, para marcar, certo? Ela vai naturalmente, quanto uma enfermidade vai ser contida, esperamos, né? Não creio sinceramente neste ano, não creio nisso. Eu acho que a gente vai caminhando aí esse ano que vem aí uma vacina, etc. E a gente vai se acostumar a algumas coisas que ela vai deixar na gente. Eu diria o seguinte, nós temos várias coisas que só vamos descobrir depois da pandemia. Os efeitos psicológicos nas relações interpessoais podem ser devastadores. Abraços que a gente sente falta hoje, a gente pode não querer tê-los mais, né? É bem curioso. A gente pode ter também um incremento na xenofobia. A gente pode ter uma série de consequências que ainda não dá para medir, porque as pessoas estão em casa, 40% que seja, mas estão em casa, e Sim. depois, quando a vida ela voltar, ela não volta a ser o que era antes, na minha opinião. Em que sentido ela não volta? Eu vou usar um exemplo aqui, só para a gente até quebrar um pouco o tom. É como se a gente vivesse o desenho do Jetson, sabe? A gente nunca esperou estar vendo videochamada, a gente sabia que tinha o FaceTime, sabia que tinha essas formas de comunicação, mas a gente preferiu o quê? Falar para se encontrar. Essas coisas todas que a gente está vivenciando agora e tendo que dar um salto, poder judiciário, colegas advogados e advogadas, vai vir juiz com inteligência artificial. As sessões vão diminuir, vão ser presencialmente, não vai ter. Momentaneamente, não vai ter. Mas as sessões serão diminuídas. O contato seu pessoal com o magistrado vai diminuir. Uma coisa que é fundamental, cara. Então, eu avalio que também no mundo do esporte isso vai alcançar. Então, a gente vai ter um aumento desses avanços, esse é um ponto. Relações trabalhistas já estavam flexibilizadas e elas, olha, Leila Barreto, Leilinha, um beijo, querida, Márcio de Santos também, essas relações que estavam aí bem indefinidas, elas vão mudar, Léo, vão mudar, sem sombra de dúvida. A grande questão nossa é se a gente consegue mudar com qualidade, cara. Se a gente consegue realmente promover uma mudança que seja uma mudança bacana, tentar extrair as coisas de melhor que isso trouxe para a gente, tá? Porque tem sido um período extremamente sofrido para mim. Eu vejo cada vez mais que a gente vê o número de mortes aumentando, as dores das pessoas que não podem sequer se despedir dos seus entes queridos, que não pode abraçar o outro quando a gente chega uma pessoa, você cruza na rua e se bate numa pessoa, você fica, porra, será que eu peguei o Covid? Cara, é um grau de esquizofrenia que pode resultar depois muito grande. Mas isso tudo aí também deságua no lado de casa esportivo, tá? As pessoas podem não querer ir para os eventos esportivos, podem querer assistir mais pela televisão. Eu acho que a gente precisa efetivamente refletir e esse trabalho tem que começar agora. Não adianta esperar para a gente ver o que vai acontecer. O que eu tenho dito, nós não temos presente, o nosso futuro se constrói agora, Léo. Se a gente abrir mão de construir o nosso futuro agora, nós vamos ficar só vivendo do passado. Eu vejo as pessoas postando, que saudade da praia, que saudade. Cara, encara o presente.
Vamos trabalhar para construir o nosso futuro, que vivemos até 17 de março, para mim, pelo menos, praticamente saindo muito pouco, por várias outras razões, é passado. Precisamos compreender e enfrentar o nosso futuro. Não é ser aqui anjo do apocalipse, nem desejar nada, não. É uma concepção que eu tenho, porque eu vejo Sim. como isso se disseminou e outra, quão grande é o risco de ter outra. Então, as pessoas não escondem isso. Então, Sim. necessariamente, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento, usar a tecnologia em nosso favor, resgatar a humanidade das coisas e mudar essa perspectiva do sistema desportivo, que cada um dos players, dos stakeholders, eles possam se conscientizar do seu papel e trabalhar em prol disso daí. Porque eu ganho só quem tem a gente, na hora que puder se abraçar, na hora que a gente puder ir para um congresso, ao invés de estar eu em minha casa, você na sua, a gente está na frente ali. Hoje, infelizmente, nem com uma garrafa de vinho eu pude abrir terça-feira, eu não bebo terça-feira, né? Então, mas se fosse um congresso para a gente estar falando isso, certamente eu abriria essa sessão e beberia aliás, 2 taças de vinho, porque eu sou uma pessoa que prezo pela Pela prudência. disciplina. Tá bem Nem mesmo. tanto, na prudência, sim. Tchiki. Olha, obrigado também por esse ponto de vista. Vamos aqui também, mandando aqui um abraço a outras amigas e amigos que eu estou vendo. De fato, a Quero Leila Barreto está só. aqui conosco. Posso mandar um Ah, abracinho aí para um amigo meu, deve, poxa. querido procurador no estado do Goiás, Fernando Vigiano, amigo de muitas lutas no âmbito do Conselho Nacional Penitenciário de Política Criminal, que eu fui conselheiro, e também para outro goiano, Vitor Amado, que entrou há pouco, tá aí Mai, mandando aí Gustavo Delvin já nos matando de raiva, como fez comigo semana passada, mas é isso mesmo, a gente Deixa ele. deixa, não tem problema Vamos não. mandar um abraço também para a Isabela Gobetti, que está com a gente aqui, com a Luísa Leal. E nós estamos chegando realmente, infelizmente, porque essa máxima do que é bom passa rápido, dura pouco, é verdade, né? O tempo voa quando a gente está se divertindo. Infelizmente, o nosso tempo está aqui no finalzinho. Não tem Eu problema. gostaria de saber se você tem alguma consideração final. Se não tiver, nós também já vamos encerrar daqui a pouquinho, mas vamos lá. Se tiver algum último É, recadinho, por favor, fique à vontade. Só bem, uma coisa, bem um grande sintético. abraço também ao nosso amigo Rafa Bozano, também membro do EBDD, Sim, sim, nosso sim. grande amigo lá de Santa Catarina. Rafa é muito bom no Instagram. Eu gosto muito de acompanhar. Ele é muito bom, Rafa é muito bom. Também um abraço aí para Mari, querida criminalista aí de São Paulo, Humberto também aqui da Bahia. Ó, a guisa aqui de desfecho, não é o desfecho, na verdade, é apenas mais, é um ponto de segmento do que está acontecendo. Eu acho que é muito bom esse tipo de debate que a gente promove, para além da normativa, para além do senso comum, penso eu, e que a gente precisa abrir a visão nesse sentido. A gente precisa entender que as coisas mudam, as coisas podem mudar, e nós todos fomos alcançados, colhidos de surpresa, de forma incrédula e inesperada. Sim. Então, eu gosto sempre de ver também as coisas no lado positivo. E eu vou buscar a minha máxima em Saramago, quando ele diz que a gente tem que cultivar a esperança, né? Porque a esperança é igual o sal. Ela não é o nosso alimento. Ela, ela faz o que dá gosto ao alimento, né? O sal, ele no pão fica gostoso. O pão sem sal é sem graça. Então, essa esperança que não deve ser o nosso mote, nós estamos aqui, a esperança está conosco. E conosco nós vamos conseguir, com um trabalho em construção conjunta, inteligência, para a gente discutir isso e conseguir criar critérios e pontes para essa nova realidade que eu vejo. Amigo querido, muito obrigado pela oportunidade, ao BDD, e também a você pela condução e pelo texto que me auxiliou deveras. Que isso, olha, realmente foi um grande prazer estar aqui com você. O objetivo, de fato, dessas lives, do projeto das lives do EBDD, é trazer essa aproximação entre o autor, a autora, o público que leu, a gente conseguir tirar essas dúvidas, a gente conseguir humanizar esse autor e essa autora, para além daquelas palavras que estão lá, mas para trazer quem é essa pessoa,
né? Quais são as sensações, os sentimentos dessa pessoa sobre esse texto com o qual ela nos presenteou. E o seu texto é fabuloso, realmente. De fato, você traz uma série de reflexões que, para além da normativa, como você mesmo disse, passa por uma sabedoria de vida. E, afinal de contas, é disso que a gente precisa, não só no desporto, quanto em todos os ramos da nossa vida, né? É uma alegria estar aqui com você, bater esse papo. Quero convidar quem está assistindo novamente a que se tornem membros ou membras do IBDD para que possam publicar na coluna e participar das lives conosco e para se afiliar de maneira geral ao IBDD, para poder, né, ter uma série de outras vantagens de ser membro do IBDD. Se a pessoa quiser saber mais, tornar-se membro, membra, mandar um e-mail para o contato@ibdd.com.br, porque de fato o IBDD é essa comunidade de construção e ao mesmo tempo de compilamento do conhecimento sobre o direito esportivo. Quer dizer, o que a gente deseja é ter uma comunidade ampla. O IBDD é de todos nós, né? Ele é construído através, de fato, dos esforços de todo mundo, de toda essa comunidade que deseja que o mercado e que a reflexão sobre o direito esportivo, os negócios do esporte, enfim, sejam cada vez mais profundos e cada vez mais produtivos para todo mundo, né? Isto dito, novamente agradecer pelo seu excelente texto, pela sua brilhante participação, agradecer aos amigos, às amigas, membros do IBDD, público em geral, nosso presidente que estava conosco aqui até agora, e dizer, mais uma vez, que na quinta-feira, às 19 horas, estarei aqui com vocês de novo para mais um bate-papo, para mais uma live. E, pessoal, quem quiser contribuir, se tornar membro, todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vinda. Milton, mais uma vez, você é fenomenal. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Valeu, Léo. Um beijo para outro Léo, que nos permitiu estar aqui, né? Léo Exatamente, Andreotti, nosso presidente, Leonardo Andreotti. Com certeza, muito bom. Show de bola, Léo. Valeu, queridos. Uma boa noite para todos, né? E se cuidem. Exatamente, exatamente. Pessoal, vejo vocês na quinta-feira, às 19 horas. Muito obrigado, boa noite, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.